Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A sua oferta oferecer nessa noite. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tu é Deus. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Pela via dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver o homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos ele foi, e em dor podiam ver o homem condenado a morrer. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor. E Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via
dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Ele estava tão ferido que sangrava sem parar, coroado com espinhos, ele foi, e em dor podiam ver o homem condenado a morrer. Pela via dolorosa, que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Jesus se entregou, mostrou o seu amor, morreu numa cruz em Jerusalém. Pela via dolorosa, que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Sofreu assim. Sofreu assim. Deus te ama. Fato. Deus te ama. Mas no mundo terás aflições. Sim. No mundo terás aflições, dores, sofrimentos. No mundo terás aflições, frustrações, decepções, câncer, morte, cegueira, depressão. No mundo terás diabetes, dívidas, abandono, retrocesso, erro, ausência, divórcio, falência. No mundo terás nudez, perigo, guerra, espada, esterilidade, prisão. No mundo terás crises, problemas, saudade, solidão. Porque o veloz nem sempre vence a corrida. O valente nem sempre triunfa na guerra. O sábio nem sempre tem comida. A riqueza nem sempre é do prudente e a honra nem sempre é do inteligente. Porque o tempo e a sorte pertencem a todos. E no silêncio, e na solidão, você desconfia. Aí você duvida, porque Deus te ama, mas Ele não prometeu te privar de tudo isso. Porque nem ao seu próprio filho Ele poupou.
E Jesus sabe o que é padecer aflições. No Getsemane, Jesus orou em grande agonia. E nem por 1 hora os seus discípulos puderam lhe fazer companhia. Na flagelação, sua pele foi dilacerada. E com uma coroa de espinhos, a sua cabeça foi coroada. Ele carregou em seus ombros o instrumento da sua própria morte. O seu corpo foi moído como vaso na mão do oleiro. E assim Jesus foi erguido, pregado e crucificado no vil madeiro. O ar entrava em seu pulmão, mas não saía. Jesus estava sendo envolvido pela iminente asfixia. Ele enfrentou todas as nossas dores, o martírio, a humilhação, o pecado da humanidade e os seus desgastes. E como filho, ele clamou: Deus meu, por que me desamparastes? E morrendo assim, de forma atroz, Jesus entregou o seu espírito ao Pai, cumprindo a obra de morrer por todos nós. Somente um grande amor é capaz de uma grande entrega. Você não enfrenta nada sozinho, você não passa por nada sozinha. O Senhor não prometeu a ausência do sofrimento, mas Ele prometeu a sua própria presença todos os dias. Olhe para a cruz e veja Jesus morrendo por você. Olhe de novo e a cruz está vazia. Olhe para o sepulcro e veja Jesus ali. Olhe de novo e o túmulo está vazio porque Ele ressuscitou. Olhe para o céu e veja Jesus à direita de Deus. Olhe de novo e em breve Ele não estará lá porque Ele descerá para buscar você. Igreja amada, filho amado, foi, é e sempre será por você. Para que você tenha vida, qualidade de vida e vida em abundância. Tudo isso porque Deus te ama. E você pode confiar no amor que Deus tem por você. Nós estamos no domingo, onde comemoramos a Páscoa, a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós cantamos canções que falam sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Ouvimos canções falando sobre isso. Ouvimos e vimos essa encenação também, falando sobre a morte e a ressurreição de Jesus. E eu quero também meditar com você, nesta noite, uma reflexão sobre motivações para celebrar a Páscoa de Jesus. Motivações para celebrar a Páscoa. Eu não vou aqui me ater falando sobre que Páscoa não é coelhinho, Páscoa não é chocolate, porque eu sei que você sabe disso. Mas eu quero falar sobre outras motivações, aquilo que levou o apóstolo Paulo a falar sobre a sua vida, a sua experiência, sobre aquilo que aconteceu na sua vida, lá no caminho de Damasco, embora eu vou ler outro texto aqui em 2 Coríntios, mas também falarei sobre a sua experiência de conversão, quando ele encontrou Jesus. Eu gostaria que você atentasse para esse texto, mas também atentasse para a sua própria vida, para a sua experiência, e se você ainda não teve essa experiência, pudesse também refletir aquilo que pode acontecer na sua vida também. 2 Coríntios, capítulo 5, do verso 11 ao verso 20.
E a palavra de Deus então nos diz assim: uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém, lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. E o 21... Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém? Que Deus aplique essa palavra nos nossos corações. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, aqui Paulo está falando teologicamente sobre a sua conversão. Ele não conta aqui os detalhes da sua conversão. Mas certamente, meus irmãos, na cabeça, na mente dele, está aquele momento que aconteceu no caminho de Damasco, quando ele teve o encontro com Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo aqui é que aquilo que aconteceu, que tudo se fez novo na sua vida, a partir do encontro com Cristo, e ele está falando então da sua motivação de seguir a Cristo, a motivação de celebrar a Páscoa. Então eu quero olhar para esse texto nessa perspectiva, olhando sim, teologicamente, mas lembrando desses fatos que aconteceram na vida do apóstolo Paulo. E eu te convido então, nessa perspectiva, fazer esse exercício, lembrando também os fatos que aconteceram na sua vida, na sua conversão, na sua caminhada de fé, aqueles fatos que te conduziram a uma mudança de vida, te conduziram à conversão, te conduziram à caminhada com Cristo, nessa perspectiva que o apóstolo Paulo já, uma mudança de vida, se isso já aconteceu na sua vida. Agora, se isso não aconteceu na sua vida, o exercício que eu quero que você faça é de pensar como que isso pode acontecer, como que pode acontecer uma mudança na sua vida. Agora, meus irmãos, como que, de fato, acontece essa mudança? Como esse tudo novo pode acontecer na vida de uma pessoa? Como que isso se dá na prática? Como que isso, de fato, é experimentado? Como esse tudo novo pode ser vivenciado na nossa vida, no nosso dia a dia? E quando nós olhamos para esse texto que nós lemos, nós vemos como esse tudo novo e como que essa motivação pode ser experimentada de fato. Deus, na verdade, começa a trabalhar na nossa vida nos dando uma motivação. O apóstolo Paulo recebeu de Deus uma nova motivação para viver uma nova vida e celebrar, então, a Páscoa. Então, como é que se dá essa motivação? E aqui, a partir desse verso 11, a primeira parte desse verso 11 já mostra essa motivação. Que a motivação para celebrar a Páscoa de Jesus, a Páscoa que nós celebramos, a Páscoa que nós comemoramos hoje, que é a ressurreição, a morte e a ressurreição de Jesus,
A motivação para celebrar essa Páscoa é o temor ao Senhor. Acompanhe comigo o verso 11, a parte A, que diz assim: uma vez que nós conhecemos o temor ao Senhor, procuramos então persuadir os homens. Eu já falei sobre esse texto, e quando eu falei sobre a experiência do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um fariseu. Ele era de um alto escalão dentro da seita dos fariseus. E quando surgiu o cristianismo naquela época, os fariseus, eles entenderam que eles tinham que perseguir os cristãos. E eles entenderam, então, que eles tinham que matar os cristãos. Porque eles entendiam que os cristãos estavam acabando com a fé judaica. E Paulo, então, estava convicto disso, ele tinha certeza disso. Paulo já havia feito toda a perseguição por toda a Judéia. Agora estava caminhando, então, para Damasco, para fazer o mesmo. E ele tinha cartas de autorização para levar todo cristão a Jerusalém, para ser julgado lá em Jerusalém. Porque lá em Damasco, eles não podiam ser julgados. E ali no caminho de Damasco, você talvez conheça a história, penso que você conhece essa história. Lá no caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus, e esse encontro é tão intenso, que ele não consegue manter-se em cima do cavalo. O seu cavalo, ele cai. E o brilho de Jesus ali é tão forte na sua vida, é tão forte, que ele fica temporariamente cego. E aquilo que aconteceu com ele, ele sabe disso, que não foi um ataque apenas, não foi um ataque na verdade, porque os seus companheiros ouvem também aquela voz. E quando ele está ali no chão, ele pergunta: quem és tu? E Jesus então responde: eu sou o Cristo, aquele que tu persegues. E naquela hora, meus irmãos, vem no coração do apóstolo Paulo um temor ao Senhor. Ele começa a temer a Jesus. Na verdade, meus irmãos, eu creio que Paulo, ele tinha um temor a Deus. E é por isso que por esse temor que ele tinha a Deus, é por conta disso que ele perseguia os cristãos. Mas naquele momento, naquele exato momento que ele cai ali no chão, aquele temor também começa a ter por Jesus também. Aquele temor começa a ter uma amplitude muito maior e alcançou também a Jesus. Jesus passou naquele momento também a ser o seu Salvador. Então ele pergunta: quem és tu? Eu sou o Cristo. Eu sou o Cristo a quem tu persegues. Então o temor alcançou o coração de Paulo. Paulo só foi o que foi por causa do temor que ele tinha por Jesus. Paulo só se tornou uma nova criatura. Escreveu essas cartas do Novo Testamento e pregou como ele pregou por conta do temor que ele tinha a Deus, a Jesus. Eu quero que você olhe agora a sua vinda aqui nesta noite como um caminho que você está fazendo também, como um caminho para Damasco. E nesse caminho, então, um encontro com Jesus. E da mesma forma que Paulo teve aquele encontro com Jesus naquele caminho, onde o brilho foi tão grande que ele foi derrubado ali do cavalo, ele teve aquele encontro com Jesus, você também pode ter esse encontro com Jesus hoje, se você ainda não teve esse encontro. Aquele encontro mudou consideravelmente a vida do apóstolo Paulo, mudou completamente a vida dele, mudou tanto que o nome dele até aquele momento era Saulo, e mudou até mesmo seu nome para Paulo. E você pode mudar a sua vida, e você pode então celebrar a Páscoa de uma maneira completamente diferente. Talvez até hoje você tenha celebrado a Páscoa de uma maneira, mas a partir desse encontro você pode celebrar a Páscoa com uma motivação muito maior. Uma Páscoa tendo o temor do Senhor, numa amplitude muito maior. Talvez você até tenha o temor ao Senhor. Mas a partir desse encontro, e esse encontro tem uma amplitude muito maior, e o temor do Senhor passa a ter uma amplitude muito maior. Porque, na verdade, meus irmãos, e você talvez vá concordar comigo, que muitas pessoas hoje já não têm mais o temor ao Senhor, ou têm muito pouco temor a Deus, já não se importam em temer a Deus. O pastor Paulo Júnior, ele fala que nós estamos vivendo a geração do Icabode. Icabode significa
foi um menino que nasceu, e o texto está registrado lá no Velho Testamento. Quando ele nasce, ele recebe esse nome porque o seu pai havia morrido, e sua mãe, ao dar a luz àquela criança, morre também. O seu avô havia morrido também. E a sua mãe, antes de morrer, dá o nome dele de Icabode. Icabode significa foi-se a glória de Deus. E ele diz que nós estamos vivendo esse tempo, a geração Icabode, e foi-se a glória de Deus. Uma geração que está perdendo o temor ao Senhor. Uma geração que já não se importa em temer a Deus. E é um texto interessante sobre o temor a Deus, que está lá em Eclesiastes capítulo 5, no verso 1 e verso 2, que diz o seguinte: quando você for entrar no santuário de Deus, seja reverente. Não seja precipitado de lábios e nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Porque Deus está nos céus e você está na terra, por isso fale pouco. O que o texto está dizendo aqui é sobre o temor a Deus. Não seja precipitado, mas tema o Senhor. Quando Deus se apresentou a Moisés, lá em Êxodo 3, Deus disse: olha, tire a sandália de seus pés, porque o lugar que você está é uma terra santa. Não é o templo que é santo, não é a estrutura física que é santa, mas é a presença de Deus que é santa. Quando nós falamos com Deus, quando nós oramos a Deus, quando nós lemos a Bíblia, na verdade, meus irmãos, nós precisamos tirar a sandália dos pés, porque nós estamos falando com um Deus todo-poderoso, um Deus santo, e precisamos falar de maneira reverente, temendo a Ele. Quando estamos num ambiente de adoração a Deus, como esse aqui, não é esse lugar, não é essa estrutura que é santa, mas nós estamos diante de um Deus todo-poderoso, e precisamos fazer essa adoração de maneira completamente reverente, porque estamos adorando um Senhor todo-poderoso, e Ele não aceita qualquer adoração. Aliás, se você ler o texto lá de Jeremias, você vai ver que chega um momento que Deus pede para fechar a porta do templo, porque Ele não está aceitando mais adoração, porque o povo estava adorando a Deus de qualquer forma, oferecendo um vil, desprezível. E Deus diz assim: se alguém pudesse fechar a porta do templo, para que ninguém mais viesse oferecer sacrifício sem valor, eu não aceito mais o seu sacrifício, eu não aceito mais essa adoração. Deus estava estafado com aquela adoração, não estava aceitando mais aquela adoração, não estava aceitando mais aquelas ofertas, porque o povo também não estava mais temendo a Deus. Então, quando falamos, quando oramos, quando lemos a Bíblia, quando nos reunimos para adorar, precisamos ter essa reverência ao Senhor. Hebreus capítulo 12, verso 28 e verso 29, também falando sobre esse temor a Deus, diz: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Fogo consumidor. Temer a Deus, meus irmãos, tem que ser através de uma reverência tão grande, a ponto de influenciar a maneira que nós estamos vivendo no nosso dia a dia. Isso é reverência ao Senhor. Temer ao Senhor precisa mudar a nossa maneira de viver no nosso dia a dia, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de tratar as pessoas, a nossa maneira de viver na nossa casa, o nosso modo de trabalhar, o nosso modo de tratar outras pessoas. Nós estamos vivendo essa falta de reverência, essa falta de temor, é porque Icabode nasceu. E como é triste quando Icabode nasce na nossa vida. Como é triste quando Icabode começa a ser gerado no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso ambiente. Foi-se a glória de Deus. Foi-se a glória de Deus. Temer a Deus, meus irmãos, é viver aquilo que o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 2, verso 20, quando ele diz: já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, viva na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Isso é temer ao Senhor. Essa é a motivação que nós precisamos ter para celebrar a Páscoa. É o temor que precisamos ter ao Senhor. Mas também a outra motivação para celebrar a Páscoa está aqui no verso 14. É o amor que Jesus tem por nós. Nós vimos aqui nessa apresentação aqui, o amor que Jesus tem por nós. Leia comigo o verso 14. Vamos ler juntos? Pois o amor de Cristo nos constrange.
O amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos que um morreu por todos. Os fariseus criam na ressurreição, mas eles criam na ressurreição do último dia, como nós também cremos na ressurreição do último dia. Mas era difícil para eles crerem que Jesus havia ressuscitado no terceiro dia depois de morto. Aí então Paulo pergunta: quem és tu? E aí Jesus respondeu: eu sou o Cristo, a quem tu persegues. Então Paulo fica confuso, porque ele percebe naquele momento que ele está perseguindo o próprio Messias. E dali então, se você conhece a história, se você não conhece a história, leia essa história. Paulo vai para a casa de um homem chamado Judas e começa a pensar em tudo aquilo que aconteceu com ele. E naquela casa então aparece Ananias, que havia sido mandado por Jesus. Jesus havia aparecido também para Ananias. E Jesus dá o endereço certinho ali para Ananias: olha, vai lá na rua direita, você vê esse texto certinho, vai lá na rua direita, tal lugar, você vai encontrar Paulo. Saulo, na verdade, era Saulo ainda. E Ananias ora, vai lá, ora, para que Paulo volte a enxergar. E dá uma palavra a Paulo, dizendo que o Senhor havia constituído agora Paulo apóstolo, procurador entre os gentios. Aí eu fico imaginando, meus irmãos, o coração daquele homem, ouvindo essa palavra de Deus. Como ele, um perseguidor da igreja, pode ser amado a tal ponto de Cristo, o qual ele foi perseguidor, de mandar um profeta ao seu encontro naquela casa. Aí ele orou, ele começa então a enxergar. E a Bíblia diz que as escamas ali caem dos seus olhos. E eu fico imaginando que esse momento realmente foi algo visível, que alguma coisa realmente caiu dos seus olhos, como uma marca do poder de Deus, uma marca do amor de Deus na vida daquele homem. E agora, além de tudo isso, ele é constituído também procurador de Jesus, autoridade de Jesus. E por isso Paulo vai dizer aqui que o amor de Cristo nos constrange. Você consegue entender isso? Consegue entender o amor desse? O amor de Cristo nos constrange. Talvez nós não temos a palavra exata para colocar como esse amor de Cristo, e Paulo colocou isso. Nos constrange. Palavra em português nós não encontramos para dimensionar, para qualificar o tamanho desse amor. Agora pense na sua história. Nós estamos falando da história do apóstolo Paulo, mas pense na sua história. Você olha esse texto, fica impressionado como Deus fez com Paulo. Aquilo que Deus fez com Paulo, aquilo que Jesus fez com Paulo, mandando Ananias para abençoar ali o apóstolo Paulo, né, porque não era apóstolo ainda. Mas quantas vezes Deus mandou pessoas para te abençoar? Quantas vezes Deus mandou pessoas na sua vida para derramar graça por você, anunciar a graça dele na sua vida? Quantas vezes Deus foi ao seu encontro para alcançar você? Quantas vezes Deus deixou marcas na sua vida para mostrar a graça dele, marcas concretas de que ele te ama? Foi esse o sentimento do apóstolo Paulo, um amor sem fim, um amor que ultrapassa qualquer barreira, qualquer limite. Um amor que foi demonstrado na cruz do Calvário. E naquele momento lá da cruz do Calvário, quando ele levava o meu e o seu pecado, demonstrando amor por mim, por você. Alguns estudiosos, quando nós vimos aqui nessa encenação, vão dizer que Jesus morreu por asfixia, o que era comum na crucificação. Outros vão dizer que Jesus morreu por esgotamento do sangue. Mas alguns dizem também que talvez Jesus tenha morrido porque o seu coração explodiu. Que leva a pensar naquele momento quando Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, meus irmãos, Jesus carregava o peso do meu pecado, o peso do seu pecado. E ali, em função desse peso físico, desse peso espiritual que ele carregava, o seu coração explodiu de amor por mim e por você. Que amor é esse? Amor que nos constrange. Que amor é esse?
Foi essa motivação que levou o apóstolo Paulo a ter a sua vida transformada, a celebrar a Páscoa. Essa motivação que deve nos levar também a celebrar a Páscoa. Essa motivação que deve levar você também a celebrar a Páscoa. Todos os dias, todos os momentos, em todas as ocasiões. Mas ainda há uma outra motivação também, que deve nos levar a celebrar a Páscoa de Jesus, que está no verso 17. Essa motivação está em fazer em nós um novo começo, enxergando a si mesmo quando Deus o enxerga. O verso 17, vamos ler junto, verso 17? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. E aí tem um texto de Filipenses também, capítulo 3, o verso 10. O texto está na sequência, diz assim: quero conhecer a Cristo, o poder da ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me com Ele em sua morte. A maneira como você, a maneira como você imagina que Deus te vê, tem uma influência fundamental na sua vida. A maneira como Deus nos vê, meus irmãos, e a maneira como pensamos que Deus nos vê, podem ser duas coisas completamente diferentes. Deus nos vê como filhos, filhos amados. Deus nos aceita, mesmo quando nós falhamos. Deus não retém o seu amor. Nesses dias de retiro, de quinta até hoje, nós tivemos ali um retiro de Páscoa. Algumas pessoas que estavam lá no retiro estão aqui hoje. Nós aprendemos coisas tão importantes, tão significativas para a nossa vida, de ser amigo de Deus, de andar com Deus. E aprendemos sobre esse amor que Deus tem por nós, como Deus nos ama, apesar das nossas falhas, dos nossos erros. Mesmo assim, Deus não retém o seu amor por nós. Deus não procura em nós uma performance perfeita para nos amar, mas Deus procura somente um coração desejoso em adorar a Ele. Quando você tem um coração desejoso em adorar a Ele, é só isso que Deus procura. Deus não está vendo se você faz tudo certinho para poder te amar, não. Ele olha o seu coração. E quando Ele vê que você faz algo errado, Ele te corrige, porque Ele te ama. A Bíblia fala sobre isso. Deus não é um carrasco que espera você errar para te punir, não. Ele é amor. E Ele não te pune, Ele te corrige, na verdade. E quando Ele te corrige, é porque Ele te ama, como um pai faz com o filho. Corrige porque ama. A Bíblia diz: Deus corrige aqueles a quem ama. E quando nós entregamos a nossa vida a Ele, nós somos considerados como filhos. Em 1 João, um texto belíssimo, capítulo 3, diz assim: veja com grande amor de Deus tem por nós, de sermos considerados filhos. Olha só, veja que grande amor Deus tem por nós, de sermos considerados seus filhos. Grande amor Deus tem por nós. Grande amor, por mim e por você. Jeremias capítulo 29, verso 11, é um texto que você certamente já leu várias vezes, porque diz assim: porque sou eu, Deus dizendo, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazer prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança em um futuro. E sobre essa mudança que Deus quer fazer, novos começos, uma nova história. A partir do momento que você você entrega a sua vida a Jesus, caminha com Ele, é amigo de Deus. Isaías 43 diz assim, Deus diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma nova coisa, ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir caminho, e no riachos no ermo. No deserto abrir caminho, e riachos no ermo, o seco. Às vezes, meus irmãos, nós nos enxergamos muito aquém daquilo que Deus enxerga em nós. Às vezes não enxergamos o potencial que Deus enxerga em nós. Não enxergamos a capacidade que Deus enxerga em nós. Deus colocou em você
Quando você entrega a sua vida a Cristo, Deus coloca em você algo dele. Olha que coisa magnífica. Já imaginou isso? Quando você abre o seu coração para Ele, para Deus, Deus coloca algo dele em você. A marca dele, que é o Espírito Santo dele. É uma marca dele em você. Ele faz morada, imagina isso. Deus faz morada. Então a capacidade não vem de nós, vem dele. A força não vem de nós, vem dele. E quando Deus te dá um desafio, Ele já te capacitou para aquele desafio. Pois Deus sempre nos dá oportunidades que nos desafiam mais ainda, porque Ele nos capacita para isso. Sempre com o objetivo de nos levar a um nível muito maior. Então você quer mudança na sua vida, meu irmão, minha irmã? Você quer transformação na sua vida? Faça novos começos na sua vida. E comece a enxergar a si mesmo da mesma forma como Deus o enxerga. E essa é outra motivação para você celebrar a Páscoa de Jesus. E quando você vê assim, essas motivações, essas 3 motivações, você vê que temor e amor a Jesus, elas vão se misturando o tempo todo no nosso coração. Porque o temor ao Senhor nos coloca em linha. E o amor do Senhor nos constrange. E essas 2 motivações juntas, elas nos levam a terceira, que é experimentar uma mudança de vida. E quando o temor do Senhor se esfria em nós, presta atenção nisso, quando o temor do Senhor se esfria em nós nos tornamos abertos para o pecado. Quando o temor do Senhor se esfria no seu coração, você se torna aberto para o pecado. Quando o amor do Senhor também se esfria, você também se abandona a comunhão. Mas quando o temor do Senhor está ativo na sua alma, você começa a levar a sério a santificação. E quando o amor do Senhor também está forte na sua alma, forte na sua vida, você também começa a desejar comunhão uns com os outros. E quando essas 2, o amor e o temor, estão ativos na sua alma, você começa a experimentar uma mudança de vida, uma transformação na sua vida. E hoje eu quero te convidar, eu quero te desafiar e convidar você a celebrar a Páscoa, celebrar o temor e o amor do Senhor. Mas se faltam essas 2 motivações para celebrar a Páscoa de Jesus, o meu convite a você é diferente. Eu te convido a você colocar o temor ao Senhor na sua vida como prioridade. Começar a temer a Jesus o tempo todo. E começar a olhar como o Senhor deixa marcas do amor dele na sua vida. E eu quero orar por você nesse sentido. E será essa decisão que fará grande diferença na sua vida, grande diferença na sua alma. E vai fazer você viver uma nova história e novos começos. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, nós vamos orar nesse instante. Se você ainda não tem experimentado uma nova história na sua caminhada, se você até hoje não conseguiu celebrar a Páscoa de uma maneira diferente, de maneira transformadora, se você ainda não conseguiu experimentar esse texto que nós lemos aqui, do verso 17, desse texto que nós lemos aqui hoje, eu gostaria que você pudesse fazê-lo nesta noite. Se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Se você não conseguiu ainda viver isso, eu quero desafiar você a viver isso nesta noite, colocando Cristo como absoluto da sua vida. E você certamente vai começar a viver uma nova história na sua caminhada, uma transformação na sua caminhada. Você vai começar a temer a Jesus, temer ao Senhor. E o amor dele vai te constranger em todo o tempo. E essas marcas do amor dele, da graça dele, vai ficar sobre a sua vida em todo o tempo, em toda a sua caminhada. E uma nova história vai começar a ser construída na sua vida, na sua casa e nos seus relacionamentos. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós te louvamos em gratidão ao Senhor pelas bênçãos e pelo teu cuidado por nós. Obrigado, Deus, por esses momentos que nós passamos aqui te louvando e te adorando.
Obrigado, Deus, porque o seu amor nos constrange o tempo todo. Obrigado, Deus, porque a sua graça é derramada sobre nós em todos os momentos. Obrigado, Deus, porque nós temos a oportunidade de temer ao Senhor. E ajuda cada um de nós, para que todos, ó Deus, possamos temer ao Senhor, ó Deus, através de todas as nossas atitudes, todos os nossos relacionamentos, todos os nossos pensamentos. Ó Deus, em tudo que fizermos, possamos temer ao Senhor. E abençoa também, ó Deus, para que possamos, ó Deus, em todo o tempo, Deus, viver uma nova história com o Senhor, dia após dia. Não nos deixe, ó Deus, ficar acomodados, ó Deus, mas que possamos, em todos os momentos, ó Deus, viver, ó Deus, com o Senhor. E que também, ó Deus, possamos impactar, ó Deus, outras pessoas a fazer o mesmo. Esse é o nosso desejo, ó Deus, essa é a nossa oração. No nome precioso de Jesus, o nome mais doce de toda a história. É o nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Amém. Quero te convidar a ficar em pé e nós vamos celebrar e cantar ao Senhor nessa canção. Feel
Nós vamos cantar a última parte, mas antes de cantar a última parte, eu quero convidar a Soninha para vir aqui, para orar. Nós vamos ter um momento de oração. Nós estamos aí encerrando esse domingo da Páscoa de Jesus. Nós gostaríamos de orar por você. Se você tem algo a colocar diante de Deus nesta noite, algo que tem perturbado a sua alma, ou algo que você já colocou diante de Deus, mas gostaria de ainda continuar intercedendo, algo que você precisa que Deus faça alguma coisa por você, e você já tem colocado, mas gostaria ainda de continuar orando. É algo que você tem orado e gostaria de que nós estivéssemos orando por você ainda. Nós vamos cantar a última parte. Enquanto cantamos a última parte, eu gostaria que você saísse do seu lugar, viesse até aqui à frente, e a Soninha logo em seguida, no final da canção, vai estar orando por você. Eu já estou aqui na frente também, nesse momento de oração. Enquanto cantamos, então, pode sair do seu lugar e pode vir aqui que nós vamos então orar pela sua vida, por esse teu pedido de oração. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Ó Deus querido, Deus amado, nosso coração se enche de alegria na Tua presença. Muito obrigada, meu Deus, por Seu amor tão grande. Amor esse expressado em Jesus Cristo, que morreu a nossa morte e nos deu uma nova vida. Muito obrigada, meu Deus. Nós não temos palavras para expressar toda a nossa gratidão, porque o Senhor nos deu uma nova vida e porque nós podemos ser companheiros, amigos, sentir o Teu cuidado, andar com o Senhor. Não há nada melhor, ó Deus. Que em cada dia, que em cada momento, que em todos os lugares nós possamos viver na Tua presença, sentir a Tua presença. Ó Jesus, muito obrigada pela Tua morte na cruz, mas muito obrigada porque o Senhor vive, porque o Senhor está em nós, porque nós estamos totalmente enraizados no Senhor, porque nós cremos no Teu amor tão grande que morreu a nossa morte. Essa morte não era sua, esse pecado era nosso. Muito obrigada, Senhor, por ter nos dado uma nova vida, por nos dar todos os dias uma perspectiva nova de vida. Eu te peço por cada irmão, por cada pessoa que está aqui à frente.
Eu não sei a motivação do coração de cada um deles, mas o Senhor os conhece e sabe, ó Deus. Cuida de cada um, que o Teu Espírito Santo trabalhe nos corações, que a Sua palavra possa encontrar um solo, ó Deus, fértil, e que ela possa germinar, e que nós possamos na segunda, na terça, na quarta e todos os dias da nossa vida frutificar, que a nossa vida, ó Deus, possa expressar o Seu amor na vida do outro. É isso que nós queremos. Nós queremos viver, ó Deus, para Te servir, mas nós queremos viver para amar o nosso próximo. Nós queremos servir ao nosso próximo, que a nossa vida possa fazer diferença nas outras vidas, Senhor. É isso que nós desejamos. Fala com a Tua igreja, Pai. Ó Espírito Santo, trabalha nos corações, desperta esse amor verdadeiro. Nós por nós mesmos não somos capazes, Senhor, de amar. Não somos capazes de amar, de nos entregarmos totalmente por alguém. Mas o Senhor nos constrange a amar, pelo Seu amor tão grande por nós, que nós temos necessidade de dividir esse amor. Ó Deus, nos ajude a cada dia a expressar o Teu amor na vida dos outros. É isso que nós queremos. Abençoe a cada um aqui, ó Deus. E se porventura tem alguém aqui se decidindo por ser Teu filho, por ser Teu amigo, por querer andar com o Senhor, que o Senhor possa fortalecê-lo todos os dias, porque a caminhada não é leve, mas com o Senhor nós podemos tudo, tudo. Nós cremos nisso. Por isso que nós estamos aqui, e é por isso que nós nos rendemos ao Senhor todos os dias, porque nós cremos no Teu amor, nós sentimos o Teu amor. Muito obrigado a Deus. Muito obrigada pela nossa igreja. Muito obrigada pelas pessoas que aqui entraram. Ó Deus, ser conosco no restante dessa semana, nessa semana que se inicia. Ser conosco, que possamos, ó Deus, refletir o Teu amor aonde quer que a gente esteja, que possamos refletir o Teu amor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.